Queridas irmãs, queridos irmãos, uma boa noite a todos. Que Jesus em nossa consciência seja a nossa paz. O nosso interesse, além do já exposto por Carol, de realizarmos esta outra sessão, também objetiva vincular alguns assuntos que foram apresentados da última vez ao tema do autoconhecimento a partir da visão espírita. Então, a noção espírita de conhecimento de si mesmo é o elemento catalisador dos subtemas, das relações interpessoais, do suicídio, do afeto e da sexualidade. A nossa intenção no dia de hoje não é, de maneira nenhuma, produzir respostas irretorquíveis e nem buscar uma concordância forçada apenas por nós estarmos aqui. A doutrina espírita exige de nós estudo, reflexão e a quebra de uma mentalidade que focalize numa figura central, seja ela qual for, a imagem de uma espécie de guru que tem respostas para todo tipo de coisa. Então a nossa intenção hoje caminha por esses meandros e há um elemento a mais. Nós solicitamos a introdução do tema suicídio em função da campanha do Setembro Amarelo, que é de muita relevância, e tentaremos abordar todos esses assuntos, indicando algumas referências importantes para a leitura, para aqueles que quiserem continuar suas pesquisas possam fazê-lo num segundo momento. Ok? Como a doutrina espírita compreende a gênese dos conflitos de identidade e de gênero e quais são as contribuições terapêuticas para a resolução disso? Eu vou começar a responder isso, lembrando de uma conversa que tive no final de semana passado com um amigo, expositor espírita de muita qualidade, e que revelou para mim uma estranheza da sua esposa quando começou a conhecer a doutrina espírita e o movimento espírita. Ela havia sido coordenadora de juventude na Igreja Católica e, como nós sabemos, há um teto de especulação filosófica, teológica na Igreja. Acima daquele teto há um mistério. Não é dado ao ser humano penetrar nesse mistério, nos dogmas. Quando ela começou a conhecer a doutrina espírita, ela se defrontou com outra estranheza, que era uma espécie de mania que os espíritas tinham de responder qualquer coisa, como se tivesse uma receita pronta para toda espécie de pergunta. E, de fato, o que a doutrina espírita propõe são bases fundamentais que devem alicerçar as nossas reflexões, os nossos questionamentos. Se nós, por exemplo, formos procurar na obra de Kardec qualquer menção à temática, não encontraremos. Na questão 200, os espíritos recebem de Kardec uma interrogação sobre o sexo e dizem que os espíritos têm sexo não como entendemos, porque o sexo depende da organização. E há um outro elemento a partir daí que alicerça a discussão. Do ponto de vista teórico, nós estamos num momento em que há estudos de gênero que têm causado controvérsia, inclusive dentro do próprio movimento espírita. Nós temos uma opinião particular sobre o conflito que algumas pessoas têm com relação aos estudos de gênero, que é uma espécie de rivalidade entre as hard sciences, ou as ciências duras, e as ciências humanas. Muita gente lastreada nas ciências exatas, nas ciências naturais, imagina que a ciência humana, ou a ciência social, ou a ciência social aplicada, são apenas modelos opinativos de saber. Há um certo preconceito por conta da espécie de metodologia que é. O fato é que esses estudos apontam para uma matriz com 3 elementos. Um deles é o sexo, que é o elemento biológico. O outro, a identidade, que se refere ao psiquismo, como o indivíduo se enxerga. E a orientação, que diz respeito
para que pessoas ou gêneros o indivíduo sente atração. Então, fazer as probabilidades dessa matriz leva-nos a compreender um pouco como esses estudos são alicerçados. O fato é que a doutrina espírita, ou nós espíritas, precisaremos estudar muito antes de oferecer opiniões mais abalizadas. Considero uma leviandade dar respostas apressadas para um tema que, embora não seja novo, assim, a manifestação natural do fenômeno não é novo, mas os estudos relativamente são. E o que a doutrina espírita pode oferecer de terapêutica para qualquer espécie de incompreensão que a criatura tenha com relação a si mesma é o seu modelo de autoconhecimento. Os centros espíritas precisam acolher as pessoas sem a menor discriminação e tentar, por meio da convivência com elas, compreender o seu estado, como a pessoa compreende o seu momento evolutivo, existencial, e juntamente com as leituras, e aqui já faço a primeira indicação, que é do médico e espírita Andrei Moreira, tem um livro sobre homossexualidade e outro sobre transexualidade, para podermos fundamentar um pouco mais as nossas intervenções. Mas em tudo, sempre afeto. Lembremos de duas coisas. Primeiro, Jesus resumiu o conhecimento de sua época assim: toda a lei e os profetas se resumem a amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. E na Gênese, quando Allan Kardec escreve sobre o momento de transformação da Terra, ele diz que este é o momento de, mais do que de intelectualidade, de elevação dos sentimentos. É importante que nós tenhamos sempre a amorosidade como um padrão de conduta com relação aos demais. De acordo com a doutrina espírita, está dentro da normalidade o surgimento de tantos tipos de gêneros sexuais. Como lidarmos com isso? Em posição da mídia em aceitarmos tudo o que nos é proposto nos dias de hoje? Bom, em ciências do psiquismo, e há um tempo, um amigo nosso psiquiatra, neuropsiquiatra, que fez uma palestra para trabalhadores aqui, disse que não há propriamente a normalidade. Os indivíduos não são normais, são normóticos, a partir dessa visão do estudo do psiquismo. Nós temos um elemento a oferecer à análise dessa problemática que outros modelos de conhecimento não têm, que é o conceito de reencarnação. O fenômeno paligenésico, fazendo com que o indivíduo acumule experiências em várias situações sociais, em várias organizações corporais diferentes, oferece um campo vasto de análise para nós de como isso se manifesta. E, por enquanto, nós temos muita dificuldade de tratar dessas temáticas, porque parece que abriram-se duas trincheiras em torno do problema e pouca gente se dedica a dialogar sobre isso, ouvir mais do que falar de maneira preconceituosa, e algumas associações teóricas que têm sido feitas em nome da doutrina espírita muitas vezes são associações equivocadas. Basta ver que os estudos de gênero começam na sociologia dos Estados Unidos. E quando as pessoas tratam do assunto, muitas vezes fazem referências teóricas que não têm o menor sentido. Agora, independentemente da mídia, parece essa que é a entidade que alguns chamam de quarto poder, no caso a imprensa, sobre nós sempre teremos o estudo como um lastro seguro para nos precavermos com relação a qualquer tipo de influência. O problema é que se nós adotarmos constantemente essa mesma ética irracionalista, ou seja, de predominância das emoções em detrimento da razão, nós não vamos conseguir compreender o problema. Porque nós teremos como barreira inicial a aversão que sentimos a pessoas que passam por esse tipo de fenômeno existencial. Tendo esse sentimento de aversão, nós perdemos a possibilidade de dialogar, perguntar como a pessoa se sente, como
como as suas vivências ocorrem, e eu acho que nós precisamos baixar a guarda um pouco nesse momento para refletirmos um pouco mais, estudarmos muito mais, fazermos as interconexões entre o que a ciência já conseguiu produzir até hoje a esse respeito e o saber espírita, para nos sentirmos à vontade para direcionar a nossa vida, o atendimento aos demais, a partir de uma posição mais substancial e não tão opinativa quanto tem sido. Pelo menos esse é o nosso entendimento, Modesto. Como diferenciar mediunidade de doença mental? Bom, se nós estamos falando de relações interpessoais, afeto, etc., à luz do autoconhecimento e da doutrina espírita, a mediunidade como um fenômeno que promove também a dilatação da consciência por meio das experiências que o médium trava com os entes que estão na dimensão extracorpórea, cabe muito bem na análise que estamos realizando esta noite. Há um livro espírita, eu nunca mais o consegui encontrar, nem no site da FEB, que é a editora que o lançou, e nem em outros lugares, mas eu tenho em casa, que é de um psiquiatra, que também é espírita, chamado Leopoldo Balduino. O nome do livro é Psiquiatria e Mediunismo. No livro Psiquiatria e Mediunismo, num certo ponto, ele explica como no seu consultório ele realiza diagnóstico diferencial para saber qual indivíduo que tem uma mediunidade que precisa de ajuste e equilíbrio de um indivíduo que tem um transtorno mental grave. E aí ele menciona alguns itens, por exemplo, a capacidade que o indivíduo tem de gerenciar a própria vida, a capacidade que ele tem de liderança. Esse nível de lucidez permite a ele estabelecer essa diferença. Certa feita, assistindo a um vídeo, documentário sobre o médium Rubens Faria, que, salvo engano da minha memória, foi o último médium que serviu para Fritz trabalhar, um PhD em psicologia dos Estados Unidos usou uma imagem para explicar isso que é bastante inventiva. Ele diz o seguinte: o médium e o esquizofrênico estão mergulhados no mesmo oceano de ondas psíquicas. A diferença é que o médium sabe nadar, o esquizofrênico não sabe. Nem todo médium sabe nadar também, né? Principalmente quando o indivíduo está sob alguma espécie de surto obsessivo. Mas há um outro caso que ele apresenta, inclusive, para ilustrar isso, e que é da história da Igreja Católica. Santa Teresa d'Ávila, que era uma religiosa do século XVI, foi uma mulher muito estudada posteriormente à sua morte por psiquiatras materialistas que viam nas imagens que ela dizia perceber, porque ela dizia falar com os anjos, com Jesus, ela ouvia a voz dos espíritos, interagia com eles. Essa característica foi catalogada pelos psiquiatras como uma espécie de transtorno mental. Para muitos, ela era uma mulher louca, simplesmente. E alguns diziam, como disseram sobre Sor Juana Inés de la Cruz, do México, que certamente ela era vítima de alguma espécie de desordem na sexualidade que a levava a ter aquela conduta. Aí Leopoldo Balduino faz duas perguntas. A primeira: como materialista que não tem nenhuma experiência com o luminoso, com o êxtase, com o transcendente, pode ter parâmetro para julgar um fenômeno tão subjetivo? E dois, usando todos os itens do diagnóstico diferencial, ele faz com que nós nos lembremos que ela foi a primeira doutora em teologia da Igreja Católica. Como uma pessoa transtornada psiquicamente, louca, para usar um termo mais comum, poderia alcançar essa proeza num modelo extremamente hierarquizado e machista de produção do conhecimento? Ela era uma mulher saudável. O problema é que tinha em si a mediunidade, que naquele tempo, durante toda a Idade Média, no século XVI também, sofria com o preconceito humano. Se nós observarmos materiais como o Manual do Inquisidor,
cujo um trecho foi publicado por Taki Atanasius Cordais, um psiquiatra brasileiro, no livro Depressão da Bile Negra aos Neurotransmissores, entenderemos mais ou menos isso. Da primeira para a segunda edição do Manual do Inquisidor, há 202 anos de diferença. E num certo trecho, acho que é Della Penha, que é o segundo, o espanhol, escreve assim: ao lidarmos com o indivíduo louco, ou, aliás, com o indivíduo que não sabemos se é louco ou se é possuído, é necessário torturar os dois para que a consciência fique tranquila. Imagine, a mentalidade era essa. O número de bruxas que foram queimadas pela Inquisição é incalculável. Então, esse preconceito existia nesse período, fazia com que as pessoas enxergassem gente como Santa Teresa d'Ávila assim. Mas, voltando ao que Leopoldo Balduino menciona, essa capacidade que o indivíduo tem de gerenciar a própria vida, de se conduzir, manter espírito de liderança, raciocinar, etc., é um indicador de que ele tem, nos momentos de transe, aliás, ocorre consigo o fenômeno mediúnico e não propriamente um episódio de transtorno psiquiátrico. Nós temos algumas perguntas a respeito do suicídio, muitas delas bem parecidas, então vou tentar compilar as perguntas. Falar sobre suicídio no meio espírita ainda é um tabu. Quando não, as colocações ainda são cheias de preconceitos e colocações que estão longe de ser consoladoras. Fala-se muito das consequências dolorosas que aguardam o espírito suicida, das condições deploráveis em que se encontra, usando exemplos como o Vale dos Suicidas. Deste modo, gostaria de saber se todos os espíritos suicidas têm a mesma destinação e qual a contribuição da doutrina espírita para a consolação dos familiares e deste mesmo espírito. Tá, vamos lá. Primeiro, o problema do suicídio é um problema muito grave. Eu participei recentemente de um fórum espírita sobre suicídio e eu fiquei particularmente incomodado com alguns relatos, em particular de uma moça que estava na plateia um pouco depois de nós apresentarmos, e o outro expositor, uns painéis, um sobre aspectos morais e outro sobre aspectos sociais do suicídio. Morre uma pessoa por suicídio a cada 40 segundos. No Brasil são 30 por dia. A cada suicídio acontecido, para cada um, há 25 tentativas. E os especialistas asseveram que há ainda nesse campo subnotificação, ou seja, o número de suicídios pode ser bem maior. Com relação à abordagem que comumente nós fazemos, e Abigail Guimarães conseguiu demonstrar isso bem a partir de um certo ângulo de estudos no ano passado, quando ela fez algumas palestras sobre suicídio, nós cometemos uma extrapolação interpretativa que gera problemas. O livro de Dona Ivone do Amaral Pereira se chama Memória de um Suicida. Não de todos, de um. Ora, quando a pessoa analisa os casos de suicídio do livro Céu e o Inferno, e analisa pelo menos um caso que há na Revista Espírita no ano de 1862, percebe que a destinação de todos não é igual. E quem observa também o Livro dos Espíritos, questões 943, salvo engano da minha memória em diante, vai notar que há um momento em que os espíritos mencionam que o suicídio voluntário é sempre um crime contra a lei divina. Aí Kardec fica curioso e pergunta: e há algum suicídio que não seja? Aí os espíritos respondem: o louco que se mata não sabe o que faz. Acontece que a palavra louca está num registro do século XIX. Então, uma série de transtornos graves do psiquismo estão englobados ou estão inseridos nesse conceito de loucura. Então, quando a pessoa está em sofrimento psíquico, por exemplo, e aí Maria Fernanda Caliani, que é uma psiquiatra brasileira, também vai afirmar isso,
ela perde a noção de análise da realidade que tinha antes. A realidade é percebida de maneira distorcida. A partir dessa distorção, ela começa a correr riscos. E aí observemos o detalhe que há na Revista Espírita. Em 14 de janeiro de 1862, tem lá, inclusive o título do texto é O Padeiro Desumano. Está lá na Revista Espírita. Uma mulher foi até uma padaria em Paris pedir para que o padeiro lhe vendesse um pão fiado, porque ele estava passando fome e os filhos também. O padeiro se recusa. Ela diminui o pedido e pede que ele venda metade. Ele se recusa a vender. Ela reduz o pedido a 1 libra, que é um peso do pão. Ele diz não e vai para o fundo da padaria. Dá-lhe as costas. Ela, desesperada, rouba o pão e vai para casa. Nesse ínterim, o padeiro, descobrindo o roubo, chama um oficial da polícia e lhe diz o que aconteceu. O oficial vai até a casa da mulher e, quando entra, ela está cortando o pão para distribuir para os filhos. Nesse momento, eles começam a dialogar e ela lhe explica por que ela cometeu o roubo. O policial diz que está muito comovido com a sua situação, mas mesmo assim ele diz que vai levá-la ao oficial de polícia. Ela pede então que ele espere um pouco, que ela vai se trocar. Ela entra num quarto e demora para retornar. Ele acha estranho. Perde a paciência, invade o quarto e vê que a mulher, com o mesmo pão, com a mesma faca que havia cortado o pão, ela se degolou. Em 25 de fevereiro, 14 de fevereiro de 1862, os membros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas pensam na possibilidade de evocar a mulher, mas ela espontaneamente se manifesta. E ao se manifestar, ela está relativamente bem. Oh, surpreendente, não? Ela está bem, dizendo, claro, que ela lamenta muito o erro que havia cometido, mas que ela havia recebido o perdão de Deus em função da sua intenção, porque ela pensou exatamente o seguinte quando ela cometeu o suicídio: se eu morrer, os meus filhos não terão que passar mais por uma situação, pela situação de miséria, pela exposição, etc. Porque ele imaginou que o serviço público da França iria adotar os filhos como realmente o fez. No desespero, ela cortou o pescoço. Com essa intenção. Um pouco depois, o espírito Lamennais, que é um dos que fazem parte da equipe do espírito de verdade, se manifesta e, entre outras coisas, ele diz o seguinte: às vezes, um suicídio individual é um homicídio coletivo. Está claro o que eu estou dizendo? Às vezes, o suicídio individual é um homicídio coletivo. E a doutora Maria Fernanda Caliani, quando analisa o suicídio, um dos elementos que ela pede para o qual nós prestemos atenção é o seguinte: não analisemos o suicídio como uma decisão individual, porque ele envolve conexão com as pessoas, com o ambiente. No texto de Lamennais e de outros espíritos é possível verificar isso, e o bom senso também nos permite. É possível identificar o fato de nós termos criado um meio social extremamente adverso para pessoas sensíveis. Há indivíduos que se matam porque não suportam a adversidade do meio. Nós temos indicadores, por exemplo, de suicídio na juventude altíssimos, em função da quantofrenia que direciona a nossa maneira de educar as crianças e os jovens. O indivíduo é obrigado o tempo inteiro a promover resultados. Produzir quantitativamente. Nem todo mundo suporta isso. Uma escola importante de elite em São Paulo teve no prazo de 10 dias 2 suicídios. Não me lembro o nome dela agora. Isso é uma publicação da revista Isto É. O primeiro menino que se matou era de uma família abastada,
Era um menino inteligente, que suportava a pressão, aparentemente intelectual, que a escola lhe impunha, e toda a diversidade do meio. Mas, de repente, ele se suicidou e ninguém soube explicar o porquê. A escola, então, convocou alguns profissionais para tentar fazer uma ação. Antes que eles conseguissem fechar o planejamento no prazo de 10 dias, outro aluno também se suicidou, nas mesmas condições de aparente equilíbrio. Então, o sofrimento interno das pessoas muitas vezes não é visível. O que a doutrina espírita tem a oferecer é um conjunto enorme de análises, de comunicações, de literatura, que nos permitirá agir de maneira mais equilibrada. E com relação aos familiares, o pós-suicídio é muito importante, o atendimento aos familiares da pessoa que se suicida. Mas a doutrina espírita ainda traz uma outra vantagem. A prática mediúnica permite atender também o indivíduo que se suicida. Então nós temos algumas vantagens que só serão bem utilizadas se nós estudarmos um pouco mais substancialmente e não ficarmos reproduzindo como se fosse, aliás, como um clichê, eventos que são bem específicos. O que acontece no livro de Ivone do Amaral Pereira Repetindo é um estudo de caso. Assim como no livro, por exemplo, Missionários da Luz, há um capítulo que é um estudo de caso sobre reencarnação. Que a reencarnação, o título é Reencarnação, e é o estudo da reencarnação de Segismundo. Então é preciso ter um pouco de cautela com relação a isso. É uma falha grave da consciência com relação à lei? É. Porque a conduta autodestrutiva demonstra um grande sofrimento do espírito. Mas dizer, de maneira generalista, que todos terão o mesmo destino, isso é um equívoco grave, e eu acho que já chegou a hora de nós consertarmos isso. Duas perguntas semelhantes sobre a causa do suicídio. Não procurar um tratamento para uma doença pode ser considerado suicídio? E uma outra, os espíritos que fazem uso de substância nociva desencarnam, eles podem ser considerados espíritos suicidas? Bom, lembremos que no livro Nosso Lar, que é o primeiro da série A Vida no Mundo Espiritual, psicografado por Chico Xavier, com todas as controvérsias que alguém pode achar na literatura de André Luiz, há um momento em que pessoas lísias e mais um outro benfeitor analisam a situação de André Luiz, e ele escuta várias vezes, como ele escutava no período em que ele estava passando pela perturbação espiritual, indivíduos chamarem-no de suicida. Ele discordava peremptoriamente, até que os espíritos disseram a ele que a conduta de risco que ele havia adotado por conta do consumo de álcool, de cigarro, da vida desregrada, fez com que ele cometesse um suicídio inconsciente. Aí a gente poderia chamar de suicídio involuntário, conforme os espíritos apresentam lá. O louco que se mata não sabe o que faz. O indivíduo não tem muita noção do que ele está fazendo, mas comete suicídio de qualquer forma. E há uma curiosidade, e eu tenho refletido sobre isso a partir das minhas vivências. Nós temos um medo imenso da morte, inclusive de falarmos sobre isso. Quando alguém menciona a educação para a morte, como o livro de Herculano Pires, as pessoas já ficam um pouco assustadas. A conduta da maioria de nós para fugir do tema da morte é buscar o prazer desenfreado. O problema é que essa conduta, em vez de fazer o indivíduo fugir do fenômeno da morte, mais o aproxima dele. Eu, por exemplo, permitam-me ser autobiográfico, embora seja meio deselegante, parei de correr demais dirigindo em estrada o dia que eu parei para pensar em que aquele prazer poderia significar a manifestação velada, é meio paradoxal isso, de uma pulsão de morte muito grande. Eu fiquei me perguntando se realmente eu queria morrer, inconscientemente. Aí resolvi diminuir. Sofri um acidente depois. A divindade fez o favor de me mostrar em velocidade baixa o que um acidente é. Foi o suficiente para adotar uma noção mais consciente de como me direcionar. Mas é importante que nós analisemos, na vivência de qualquer vício, que o vício é uma moeda de duas faces.
Uma face é a face dolorosa, a outra é a prazerosa, que nós nem sempre admitimos existir. Nós temos viciações porque gostamos, porque elas nos causam prazer ainda. Se o indivíduo não admite isso, não equaciona o problema. A doutrina espírita oferece a vantagem do indivíduo catalogar vícios e virtudes sem se impressionar com os elementos que estão na segunda coluna, as virtudes, e não se achar o último indivíduo do universo porque tem vícios, porque ela permite que a pessoa adote um distanciamento objetivo e analise que os vícios são uma contingência da evolução, é possível consertá-los. E o indivíduo sai da postura culpista para uma postura responsável. E na responsabilidade fica mais fácil tomar consciência das coisas, inclusive daquelas que nos levam a ter uma conduta autodestrutiva. Não. Os espíritos disseram a Kardec de maneira bem clara: nos atos morais não existe determinismo. Ponto. Não existe. Isso na ciência acabou com a teoria geral dos sistemas nos anos 50, com um botânico chamado Ludwig von Bertalanffy. Ele diz lá na obra dele: as relações interpessoais são gerenciadas por um regime de probabilidades. O que significa isso dizer? O indivíduo promove uma ação e não é determinístico que haja uma reação, como na física, por exemplo. Quem vai fazer estudos sobre balística, se o indivíduo consegue simular as mesmas condições ambientais, etc., da experiência, o resultado vai ser sempre o mesmo. Nos atos morais, isso não acontece. Se por acaso eu agredir uma pessoa que tem um temperamento X, é provável que ela reaja, por exemplo, se ela for agressiva, com agressividade, mas não é certo. E Allan Kardec elaborou juntamente com os espíritos, na divisão didática das leis morais, uma que equaciona todas essas dificuldades. A lei de justiça, de amor e de caridade. Não são 3 leis, é uma lei só. É impossível fazer justiça sem amor ao próximo e sem caridade, dizem os espíritos na resposta ao quesito 879, que aparece neste capítulo. Então, é importante que nós consideremos isto, porque o indivíduo não é predestinado a se suicidar, ninguém é predestinado a fazer o mal, ninguém é predestinado a matar outra pessoa. Se assim fosse, Deus seria o primeiro promotor do mal. E nós temos mania de dar aquelas explicações para qualquer coisa a partir de receitas. Se o indivíduo assassina alguém a tiros, ele terá que sofrer um assassinato a tiros numa outra reencarnação. Qual a lógica disso? Se a tendência das reencarnações é a promoção do bem de maneira individual e massiva, então não tem lógica. Nós reproduzimos uma ideia que é muito mais voltada ao karma, que não é um conceito espírita, do que ao conceito espírita de reencarnação. Então, nesse particular também é preciso ter cuidado. Ninguém reencarna com essa predisposição, não. O indivíduo vai fazer isso com o seu livre-arbítrio e responderá de acordo com o seu nível de consciência sobre o ato. Existe relação direta entre o autoconhecimento e o esquecimento que nos é dado ao reencarnarmos? O fenômeno do esquecimento do passado tem por objetivo liberar a consciência para aprendizado novo. Imagine um indivíduo, por exemplo, que precise reajustar-se com alguns companheiros, com alguns espíritos com os quais teve problemas no passado, reencarnando na mesma família e tendo consciência de que o outro é seu adversário, ou mais que isso, seu inimigo. Essa informação
atrapalharia o trânsito promotor do bem dessa inter-relação. Então, existe uma função para o embotamento da consciência, é favorecer o aprendizado para que o indivíduo se conheça melhor, mas não conhecer-se como personalidade ou ego, conhecer-se como espírito. Nós muitas vezes tratamos do conceito de autoconhecimento a partir da noção de personalidade. O espírito Fenelon, quando responde o quesito 917 a Kardec sobre a forma de destruir o egoísmo, ele afirma: o egoísmo assenta na importância da personalidade. Um pouco mais adiante ele diz: quando as preocupações com a vida moral sobrepujarem as da vida transitória, o indivíduo conseguirá diluir o efeito do egoísmo em si. E obviamente isso também acontecerá no meio. Então, o regime que trata, aliás, esse fenômeno acontece a partir dessa lógica, e não, repetindo o que falamos na questão anterior, de uma noção determinística de existência. Como descobrir se os pensamentos indesejáveis são originados da própria pessoa ou se são influência dos espíritos? Allan Kardec recebe dos espíritos uma resposta dizendo que geralmente o segundo pensamento que acomete o indivíduo é o pensamento dos espíritos. Mas uma excelente forma de fazer essa distinção é o indivíduo conhecer-se. Se a pessoa se conhece bem, sabe qual é o seu padrão de pensamento, de preferências, as suas dificuldades, as suas forças internas, ele mais facilmente consegue perceber a ideia intrusiva. Quando nós observamos Kardec, por exemplo, analisar a obsessão simples, vemos um registro interessante e próximo disso, porque o indivíduo consegue registrar o pensamento intrusivo conscientemente. Se tiver uma mediunidade ostensiva, ele percebe a presença do espírito, inclusive, mas não consegue sair dessa influência com tranquilidade. O que permitia ao indivíduo perceber isso? Dentre outras coisas, o fato de se conhecer e de, num determinado momento, começarem pensamentos diferentes do seu padrão a aparecerem. Há outro caso que um pouco mais adiante nós abordaremos, que é o caso de Antoine Bell, que está no livro O Céu e o Inferno, que também serve para ilustrar um pouco como isso acontece. Quando você tem uma mente agitada, conturbada, onde fica difícil se manter no presente, ter concentração, é necessário procurar se controlar? Se sim, como? Bom, vamos primeiro à problemática, a palavra controlar. Esse verbo entendido de maneira tão equivocada por nós. Geralmente nós pensamos em controle como cerceamento de alguma coisa, não é? Existe algo que se manifesta e é necessário que aquilo seja controlado. Mas controle verdadeiro depende de monitoramento e autoeducação. Vou usar uma metáfora. Eu já usei isso aqui várias vezes, em grupos de estudos, em palestras, etc. É porque eu acho a imagem ilustrativa bem didática. Como um operário controla uma caldeira numa indústria? Ele sabe qual é a substância que está dentro do recipiente. Ele sabe qual é a temperatura crítica que pode promover uma explosão. Ele sabe fazer a leitura das variações de temperatura pelo termômetro. Ele sabe retirar pressão do recipiente, caso a pressão alta comece a ser um problema. Ele sabe como introduzir substância mais fria para, por meio da segunda lei da termodinâmica, equilibrar a temperatura, evitando a explosão. Ou seja, ele conhece. Como o indivíduo vai controlar uma raiva que ele não sabe como funciona? Eu lembro de uma amiga, e eu já disse isso aqui numa outra oportunidade. Numa reunião mediúnica, ela ofereceu passividade a um espírito que tinha um profundo ódio de outra pessoa.
E ela veio me contar a história, dias depois, e me disse assim: Ricardo, eu me senti tão constrangida, primeiro porque eu nunca havia conseguido registrar um nível de ódio tão intenso e tão grande. E o segundo constrangimento pelo qual eu passei foi perceber que eu sou capaz de sentir esse mesmo ódio. E ela começou a chorar. Eu esperei que ela chorasse um pouco. Ele disse: bem, considere que agora você está em posição de vantagem. Ela olhou para mim com um olhar de estranheza. Como vantagem? Eu falei: pense comigo. Esse conteúdo estava aí, guardado, não estava? Estava. Ele emergiu num ambiente controlado. Concorda? Ela é. Imagine se o estímulo tivesse acontecido num ambiente sem controle. Você só ia tomar consciência de que tem esse nível de raiva, talvez depois da sua manifestação e de uma tomada de decisão grave, que lhe gerasse consequências difíceis de serem mitigadas e solucionadas no médio e longo prazo. Quantas pessoas assassinam outras em rompantes, por exemplo? O indivíduo não se conhecia e vários depois, alguns por cinismo, outros verdadeiramente dizem que não sabem como reagiram daquela maneira. O que foi que lhes deu que eles tiveram aquele rompante e cometeram, por exemplo, um crime grave em ambientes como o trânsito, que é um ambiente de alta pressão, em que nós esquecemos que é um ambiente de concorrência e competimos. Isso acontece várias vezes. Eu me lembro que estava andando com uma amiga que é psicóloga uma vez, e no trânsito o rapaz fez uma manobra num caminhão, e ela é uma pessoa pequena, né? Nada fisicamente sugeriria aquela explosão de raiva. Ela ficou incomodada no primeiro farol, ela baixou o vidro, abriu o dicionário de palavrões que ela guardava em casa e soltou 90% deles no motorista. E eu fiquei assim, olhando para ela. Falei: meu Deus, porque parecia ser uma pessoa pacífica. Outra situação, a última. Alberto Almeida, que é médico, contou certa feita no seminário que tinha 2 pacientes no seu consultório, e às vezes ele conversava com elas fora do consultório sobre o seu dia a dia e tal. E uma delas dizia ter um temperamento muito difícil, era uma pessoa agressiva. Ela dizia: eu não levo desaforo para casa não, tudo que as pessoas me dizem eu respondo e não quero nem saber. E a outra era uma mulher acanhada, silenciosa, pacífica, não gostava de confusão. No centro de Belém, elas foram assaltadas. Um rapaz tomou a bolsa de uma delas, que ficou petrificada, sem sair do lugar. A outra, num surto, correu atrás do rapaz, encheu de pancada e tomou a bolsa de volta. Quem ficou parado e quem correu? A que ficou petrificada era a mulher valente, brava. A outra, mansinha, teve um surto e correu atrás do rapaz. Ou seja, elas não conheciam muito bem as suas características íntimas. Ou às vezes a gente também não quer conhecer. Nós não queremos admitir os defeitos que nós temos. Pergunte a um ciumento, por exemplo. Eu gosto sempre de dizer isso. Você é uma pessoa ciumenta? Não, eu cuido do que é meu. A pessoa responde isso. Porque ela não admite que tem um problema de segurança, de autoimagem, etc. Para encerrarmos as perguntas, os afetos e o amor que sentimos por alguém nesta reencarnação pode ter se iniciado em outras existências? Quando os espíritos fazem, aliás, Kardec faz no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, a distinção entre a família corporal e a família espiritual, ele escreve o seguinte: não são os da consanguinidade os verdadeiros laços entre os espíritos familiares, mas sim os da simpatia e comunhão de ideias, que prendem os espíritos antes, durante e depois das reencarnações. Mas observem, nós estamos falando de afeto de uma maneira mais ampla. Há situações de afeto
de amores entre indivíduos que começam antes. Só que a gente precisa ter muito cuidado com isso. Porque a cantada espírita um pouco mofada é essa de repente olhar para uma pessoa e sacar esse argumento. Eu lembro de você, de a reencarnação anterior. Eu conheço alguns casos em que os indivíduos tiveram problema com isso. Amigos meus, inclusive. Gente que deixou o seio familiar de uma maneira muito conturbada porque cismou de repente que uma determinada pessoa que viu no âmbito do movimento era uma pessoa de uma outra reencarnação. E eu digo a vocês, eu conversei 1h30 com a pessoa dentro do carro. E o meu amigo não soube explicar qual era a sustentação teórica, sustentação literária espírita para isso. Na verdade, ele devia estar insatisfeito no casamento e arrumou isso como uma desculpa para poder sair de uma relação e ir para outra. O fato dele não ter isso muito consciente não exime da responsabilidade. Claro que ele responderá de acordo com o nível de consciência que ele tenha sobre o fato. Mas é preciso ter muito cuidado com isso. Que os afetos são construídos ao longo das reencarnações, sem dúvida nenhuma. Mas os afetos sustentados pelo sentimento amoroso. Lembremos do espírito Lázaro, dizendo na lei de amor, que o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira. Porque o amor é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Na sua origem, o homem só tem instintos. Evoluído e corrompido tem sensações. Evoluído e depurado tem sentimentos. E o ponto delicado dos sentimentos, diz Lázaro, é o amor. Mas não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interno que condensa e reúne no seu ardente foco todas as aspirações e as revelações sobre-humanas. O amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais, diz Lázaro. Isso é só uma parte maior do primeiro parágrafo do texto. Nós temos um nível de elevação com que ele trata o tema amor. Retornamos à reflexão inicial, para finalizarmos. De fato, os laços de afeto se constroem ao longo das reencarnações e se consolidam. Mas é preciso que nós tenhamos cuidado com esses percalços que também acontecem pela nossa má interpretação. Bom, nós chegamos ao final da nossa atividade e pedimos ao você que faça suas considerações finais. No livro Vinha de Luz, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, há um texto intitulado Fariseus. Eu vou retirar um excerto dele do seu contexto original para poder abordá-lo. Emmanuel vai me desculpar porque ele também faz isso com o Evangelho o tempo inteiro. Ele retira trechos para comentar a partir da exegese feita pelos judeus, a Harizá, que trata cada versículo como um colar de pérolas. Há uma frase de Emmanuel nesse texto, Fariseus, que é a seguinte: toda ideia opera fermentações mentais. É uma das frases mais engenhosas que eu já li. Por quê? Porque o processo de fermentação é um processo que ao final causa liberação de energia. Conforme a física, entre outras definições, energia é a capacidade de gerar trabalho. Ou seja, se a ideia que penetra o campo mental for uma ideia positiva, eticamente superior, uma ideia causadora de equilíbrio, as ações seguirão esse mesmo diapasão. Se a ideia que penetra na intimidade do psiquismo for uma ideia destrutiva, ela gerará degradação e todos os efeitos perniciosos que nós podemos imaginar. O que queremos dizer com isto? Quando nós albergamos na intimidade do coração, ou produzimos um meio que também fomenta essas ideias,
referenciais negativos, pessimistas, problemáticos, ou baseados em necessidades ilusórias do espírito, nós corremos um grande risco. Eu vou dar um exemplo de como isso socialmente ocorre, até para fundamentar a ideia de Lamennais no comentário sobre o texto O Padeiro Desumano. A Record News recebeu um prêmio, na verdade uma jornalista sua, há cerca de 10 anos, ou menos que isso, por uma reportagem que ela fez numas comunidades, numas favelas. E eu me lembro na reportagem de no momento em que ela chegou num terreno baldio, havia um carro que havia sido incinerado, era um ferro velho, e meninos correndo com camisetas cobrindo o rosto. Crianças de 10 anos, 7 anos, 8 anos de idade. Ela se aproximou de um deles e perguntou: vocês estão brincando de quê? Ah, tia, nós estamos brincando de sequestro. Qual o seu maior sonho? O menino respondeu: quando eu crescer, eu quero ser ladrão de banco. Depois ela conversa com alguns adolescentes que eram do tráfico, esses já com armamento pesado, etc., descobrindo o rosto, e um deles disse a ela o seguinte: tia, a gente sabe que dificilmente vai chegar aos 23 anos de idade, entendeu? A gente entende o risco. Só que até lá, a gente vai ter todo o dinheiro que quiser, todas as mulheres que quiser, etc, etc, etc. Essa mentalidade é resultado, entre outras coisas, de um modelo de felicidade equivocado que nós chancelamos dia após dia. Quando a publicidade, por exemplo, nos diz que a felicidade será conquistada por meio do acúmulo de coisas. Quando a visão utilitarista de mundo nos leva a pensar que a conquista de títulos, que é o domínio dos afetos, etc., que vai nos fazer felizes. O menino vê, por exemplo, na propaganda, a publicidade lhe dizer: seja feliz comprando esse tênis de R$800, este console de videogame que custa R$2.000, e o pai dele trabalha de sol a sol e às vezes não ganha um salário mínimo. O pai nunca vai lhe dar esse item de felicidade, nunca. Aí um traficante diz para o menino o seguinte: eu quero que você fique no alto de uma laje, para mim, soltando pipa toda vez que a polícia chegar perto. Eu lhe pago R$1.000 por semana. Ora, se o menino tem uma mentalidade materialista e é um espírito ainda com pouca evolução espiritual, o que ele irá fazer? Ele sabe que ele vai morrer em pouco tempo. Ou seja, ele está sendo induzido por uma ideia perniciosa a se expor à possibilidade de suicídio. E isso é grave. Os espíritos dizem a Kardec, e retomemos o pensamento de Lamennais, às vezes o suicídio individual é um homicídio coletivo. Existem as dificuldades individuais, existem aquelas promovidas pelos obsessores, mas há aquelas que são resultado de um meio adverso que afasta o espírito da consciência de si mesmo. Por outro lado, para finalizar, relembrando Emmanuel, se toda ideia opera fermentações mentais, as boas ideias promovem o equilíbrio, a harmonia, a paz e a felicidade. Se as ideias forem aquelas que o carpinteiro Galileu nos legou, nós teremos saúde sempre. Porque ele nos ensinou a pensar diferente daquilo que o mundo pensa. Bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os mansos, porque herdaram a terra. Os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Os que são perseguidos por causa da justiça ou por amor ao seu nome. Ele exaltou a fraternidade, a solidariedade, a discrição, o silêncio, a modéstia. Essas ideias que Jesus legou ao mundo são uma semente que, germinada, tem uma potência que a nossa consciência ainda não tem condições de compreender na sua totalidade.
nós precisaremos exercitar o Evangelho dia após dia, para que ele possa promover essas mudanças dentro de nós, fazendo com que nós consigamos sobreviver a essas pressões, mas também melhorando-nos, melhorar no meio em que nós estamos. Relembremos Jesus quando ele diz: vós sois o sal da terra. Mas se o sal for insípido, como que se há de salgar? Para nada mais serve, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e a põe no alqueire, mas no velador, e ela ilumina a casa inteira. Assim, pois, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Para alcançarmos isto, roguemos a Jesus, o educador manso e humilde de coração, para que ele seja o calor maior das nossas aspirações, todo dia, e a imperecível luz de nossa consciência. Muito obrigado pela vossa atenção, que Deus os abençoe. Até outro dia.